as classificações dos pontos críticos de uma função, como máximo local, mínimo local ou ponto de Sela, elas vêm de um estudo do sinal das formas quadráticas. Então, aquelas regras dos determinantes estão relacionadas ao estudo de uma forma quadrática. Então, vamos derivar aquelas regras para o caso de uma função de duas variáveis. Então, a gente tem aqui uma função de x e de y, e a gente assume que ela é C2, continuamente diferenciável duas vezes. Então, se a gente pegar aqui a diferencial dessa função, a gente vai aplicar a regra, que vai ser o quê? A derivada parcial de f com relação à primeira variável, vezes dx, mais a parcial de f com relação à segunda variável, y, vezes dy. E o que é que acontece se a gente diferenciar mais uma vez? Se a gente pegar a diferencial dessa diferencial de cima, a gente vai ter a soma de diferencial, né, de funções de duas variáveis. A f de x é uma função de duas variáveis e a f de y também. Então, vai ser a diferencial dessa primeira parte, f de x, que é função de x e de y, dx, mais a diferencial dessa segunda parte, que é f de y, dy. A gente pode colocar essas diferenciais para fora do parêntese e aí fazer a mesma regra aqui de cima para f de x e f de y. Então, esse lado esquerdo a gente vai chamar de diferencial ao quadrado de f de x e y, que é igual a... O primeiro parêntese vai ser o quê? A derivada dessa função f de x com relação à primeira variável, que é o quê? É x. Então, é f de x, x, xy, vezes dx. Mais a parcial dessa função f de x com relação a outra variável, que é y. Então, é f de xy dy. Tudo isso aqui multiplica dx. Mais. Agora aqui a gente vai ter essa segunda parte aqui, essa diferencial, que vai ser com respeito a y. Então, vai ficar f de yx, que multiplica dx, mais f de y, que multiplica dy. E tudo isso aqui está multiplicando esse dy aqui. Ok. Então, vamos multiplicar esses dx e esse dy dentro dos parênteses. A gente vai ficar com d ao quadrado de f é igual. O primeiro aqui vai ser f de xx dx ao quadrado. Eu estou omitindo aqui o x e o y, só para facilitar a anotação. Mais o segundo termo é f de xy dy dx. Mais, aí aqui vai vir o que está no segundo parêntese. F de yx dx dy mais f de y dy ao quadrado. Ok? A gente sabe que f de xy é igual a f de yx, pelo teorema de Young. Então, essa nossa diferencial aqui vai ser igual a f de x d ao quadrado de x mais f de xy duas vezes dy dx ou dx dy.
mais f de y, v ao quadrado de y. Então eu vou chamar de q vai ser igual ao d ao quadrado f. Eu vou chamar de a o f de xx. Eu vou chamar de b o f de y. E eu vou chamar de h o f de xy. Então esse aqui é h. E eu vou chamar de u o dx. Então u ao quadrado é dx ao quadrado. E por fim eu vou chamar de v o dy. Então v ao quadrado é dy ao quadrado. Então vamos escrever essa equação de cima dessa forma aqui, usando essas letras. Então a gente vai ficar aqui q é igual a que multiplica u ao quadrado, mais h, 2h, que multiplica u vezes v, mais o b, que multiplica o v ao quadrado. Então aqui fica mais fácil, né, de ver que é uma forma quadrática. A gente tem esse termo ao quadrado, a multiplicação deles, e o último termo ao quadrado. Então aqui a gente tem uma forma quadrática. Então vamos fazer uma pequena manipulação aqui, que vai ser somar h ao quadrado, que multiplica v ao quadrado, dividido por a. A gente vai somar isso aqui nessa equação de cima, e vai subtrair para não alterar o resultado. Então a gente vai aplicar isso aqui nessa equação de cima. Então o nosso q vai ser igual ao quê? A vezes u ao quadrado, mais 2h u v. Agora eu vou colocar esse primeiro termo aqui, essa soma. Mais h ao quadrado, v ao quadrado, sobre a. Agora vamos pegar o último termo aqui, mais bv ao quadrado, e subtrair essa parte aqui. h2, v2, sobre a. Vamos pegar aqui essa primeira parte, colocar aqui em azul, e vamos colocar o a em evidência. Aqui tem o a multiplicando, sai para fora, né? Aqui vai ficar faltando a nessa parte, não existe a, então a gente divide por a. Na hora que multiplicar o a, vai dar o que estava antes. E essa aqui tem o a dividindo, então a gente tem que colocar o a ao quadrado. Então a gente vai ficar com o quê? A e multiplica u ao quadrado mais 2h u v sobre a mais h ao quadrado, v ao quadrado, sobre a ao quadrado. E nessa parte aqui, que está de verde, a gente vai colocar o v ao quadrado. Então tem v ao quadrado nos dois termos, ele vai sair ao quadrado, né? Então fica b menos h ao quadrado sobre a, que multiplica v ao quadrado. Essa primeira parte aqui, esse primeiro parênteses, ele está aparecendo com a mais b ao quadrado, né? Tem o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Só que com algumas manipulações a mais. É a mesma coisa de u mais h sobre a vezes v, isso aqui ao quadrado. Vamos verificar se isso está correto. U ao quadrado é o primeiro termo, mais duas vezes o segundo pelo primeiro, então é 2 vezes h vezes v vezes u, dividido por a. Mais o quadrado do segundo termo, que é h ao quadrado, v ao quadrado, sobre a ao quadrado. Então é exatamente o que tem aqui, né, dentro desse colchete. Ok? Então vamos apagar aqui.
E esse segundo termo aqui, se fizer o MMC, a gente vai ficar com A vezes B menos H ao quadrado, tudo isso aqui sobre A. Então a gente tem aqui que esse primeiro colchete ele está elevado ao quadrado. Então o que está aqui dentro elevado ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero. Então o sinal dessa primeira parte vai depender do sinal de A. Se o A for positivo, essa primeira parte é positiva. Se o A for negativo, a primeira parte é negativa. E essa segunda parte do somatório, a gente tem que o V ao quadrado é sempre positivo. Então, o sinal dela vai depender do sinal desse termo em colchete. Então, o sinal de Q vai depender dos valores de A, de B e de H ao quadrado, que aparece aqui. Ok? Então, vamos fazer aqui suposições. Então, quando é que Q vai ser estritamente positivo? Então, para o Q ser estritamente positivo, a gente tem que o nosso A aqui, está multiplicando uma coisa positiva, tem que ser também positivo. E aqui, o que vai definir o sinal, se o A é positivo, o que vai definir o sinal aqui desse colchete vai ser essa parte de cima. Então, se essa parte de cima for positiva, todo esse lado aqui vai ser positivo. Então, o Q ser maior do que zero ocorre quando o A é positivo e o A vezes o B menos H ao quadrado também é positivo. Então, como é que a gente garante que o Q ele é sempre negativo? Se o nosso A for negativo, a gente vai ter que essa parte aqui vai ser toda negativa e esse A aqui vai ser negativo. Então, para essa parte aqui também ser negativa, garantindo que o Q vai ser sempre negativo, a gente precisa que essa parte de cima seja positiva. Porque assim, positivo com negativo vai dar negativo. Então, é a mesma condição. A vezes B menos H ao quadrado, positivo. Então, se for satisfeito isso aqui, a gente está dizendo que a nossa forma quadrática é sempre positiva. Então, a forma quadrática é positiva definida. Se acontecer isso aqui, a gente está dizendo que a nossa forma quadrática é sempre negativa. Então, ela é negativa definida. Ok. Vamos escrever agora em forma matricial a nossa forma quadrática. A gente tem que o Q ele é igual a A vezes U ao quadrado mais 2 vezes H, UV, mais o B que multiplica o V ao quadrado. Isso é a mesma coisa de D ao quadrado de F igual a F de xx dx ao quadrado mais 2 vezes F de xy dx dy mais F de y vezes dy ao quadrado. Então, o Q em forma matricial vai ser o quê? Vai ser igual a U vezes V, que multiplica A, H, H, B, que multiplica U vezes V. Então, essa aqui é aquela forma quadrática xt vezes A vezes x, em que a nossa matriz A é essa matriz aqui. Então, quer dizer que D ao quadrado de F vai ser igual a x vezes y
Só substituir os valores. O A, f de xx, f de xy. Vou colocar aqui f de yx, que é a mesma coisa. F de y. Então, essa nossa matriz A é a matriz das derivadas de segunda ordem. Mas como é que a gente chama a matriz das derivadas de segunda ordem? A gente chama de H, que é a matriz hessiana. Então, o sinal da forma quadrática Q está relacionada a essa matriz A. Então, o sinal da nossa derivada aqui, essa diferencial, está relacionada ao sinal da hessiana. E qual o determinante dessa nossa matriz A, se a gente olhar aqui para esse formato dela? Vai ser A vezes B menos o H ao quadrado. Então, esse aqui é o determinante da nossa matriz A. E qual é o menor principal líder da matriz A? É esse valor aqui, A, né? Então, o menor principal líder é A. Mas, colocando em funções das derivadas de segunda ordem, vai ser o quê? O nosso A ele é igual ao f de x, e aqui vai ser igual a f de x vezes f de y menos o f de xy ao quadrado. Que vai ser igual ao determinante da hessiana. Então vamos voltar aqui para essas condições. Aqui a gente tinha que, se o Q é positivo definida, o A tem que ser positivo. Então vamos traduzir. F de xx é positivo. E o determinante da hessiana também é positivo. E isso aqui é qual condição de segunda ordem? É a condição de que a gente tem um mínimo local estrito. Vamos voltar aqui para a condição de segunda ordem de duas variáveis e verificar isso aqui. Então está aqui o teorema da condição de segunda ordem quando a gente está com duas variáveis. O A ele vai dizer que se o determinante da hessiana for positivo e se f de xx for positivo, a gente tem um mínimo local estrito. E se o f de xx for negativo, a gente tem um máximo local estrito. Então a gente vê que aquelas condições são exatamente iguais a essa. Essa condição aqui, na verdade, é a derivada daquela. E voltando aqui, a gente tem que o nosso Q vai ser negativo se o A for negativo, que é f de xx, e se o determinante for positivo, que é o determinante de H, sendo positivo. Então a gente tem o primeiro caso, quando a matriz hessiana é positiva definida, a gente tem um mínimo local restrito. E quando é negativa definida, a gente tem um máximo local estrito. Certo, mas por que essas condições de mínimo e de máximo estão relacionadas ao Q ser positivo ou o Q ser negativo? Então, relembrando aqui, o nosso Q ele é igual ao d ao quadrado de f xy. E o que é isso aqui? Quando a gente tinha d de fx, a diferencial da função, a gente estava dando variações, pequenas variações em x e em y, e vendo o quanto a nossa função estava variando. Quando a gente está trabalhando com esse termo ao quadrado, aqui é como se a gente estivesse analisando
a aceleração dessa função. Então, fazendo um link com o cálculo 1, a nossa d de f seria igual a f' de x, que é a primeira derivada. E essa d ao quadrado seria como a segunda derivada. Então, se a segunda derivada for positiva, ou seja, o q, que é igual ao d ao quadrado de f de xy, for positivo, a gente tinha aqui um mínimo. E é a mesma coisa quando a gente está no R2, também é um mínimo local. E se for o contrário, se essa derivada for negativa, a gente vai ter um máximo. E se o nosso q, que é o d ao quadrado, for negativo, a gente tem um máximo local estrito. E a mesma coisa da nossa f duas linhas de x ser negativo. Então, as condições de segunda ordem, elas são derivadas do estudo do sinal dessa forma quadrática, que é o estudo do sinal da nossa matriz hessiana. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.